É, Saindo, velho. Tá nem ligado. vamos começar a botar assim mesmo. Tá desligado, tá?
Vocês estão bons? Vai tomar no cu. Quem tá aqui na aula? Olha a cabeça do lado. Ele sabe dela do Laura. Pode dar de no cara. Isso aqui dá uma orgia completa. Caralho, tu tem lá do Dudu. Aí, o Pedro também. Beleza. Alô, alô, alô. Voltamos. Então vamos lá. Então vamos lá. Ó, tudo aconteceu porque Becquerel guardou em uma gaveta, tá? Um composto de urânio juntamente com uma lâmina fotográfica, havendo depois revelado a chapa e notado que nelas havia sinais de radiação.
Então, olha só. Aqui, ó. No artigo de R.A. Martins, como Becquerel não descobriu a radioatividade, publicado no Caderno Catarinense, não sei o quê. Com a descoberta da radioatividade, tornou-se possível conhecer partículas nucleares importantes. Gurizada, lembra que eu falei na aula anterior? Se você não quer assistir a aula, por favor, fica em casa. Além de você não atrapalhar, você não contribui para a propagação desse vírus maldito. Olha só. Ele fala aqui, ó, conhecer partículas nucleares importantes. Dentre elas, a partícula alfa, tá? Um cientista utilizou essa partícula em um experimento laboratorial que levou à evolução do modelo atômico da época. Quem foi que utilizou a partícula alfa, pessoal? Rutherford, não é? Então, aqui, ó, o nome desse cientista e seu antecessor. Quem foi que antecedeu Rutherford? Foi Thomson, né? Thomson foi professor de Rutherford. Então, fica a letra dele. Belezinha? Alguma dúvida nessa daí? Ó, o Thomson, pessoal, presta atenção. O que tem? Peraí. Ele quer o quê? Então tá. Desculpa. Foi Rutherford Thomson. Foi, meu amor. Pode. O que o Thomson... Como ficou conhecido o modelo atômico de Rutherford? De Rutherford, não, de Thomson. Pudim de passas, né? Qual foi a grande descoberta que Thomson fez? Ele viu que o átomo tinha cargas negativas, que eram os elétrons, né? Quem seriam, então, essas passas? Isso. Agora, Rutherford... ele viu que o átomo tinha o quê? Duas regiões. Que regiões eram essas? Núcleo e eletrosfera. O que é que tinha no núcleo, pessoal? Gente, no núcleo do átomo de Rutherford apenas tinham prótons. Todo exercício que cair em prova vai falar que no átomo de Rutherford tinha prótons e nêutrons justamente para você errar. Os nêutrons foram descobertos apenas em 1932 por um aluno de Rutherford, que foi Chadwick. 1932, o modelo atômico de Rutherford ele começou a ser construído em meados de 1904, 1905, até 1911. Então, o nêutron veio bem depois. Lá no átomo de Rutherford só tinha um próton. E na eletrosfera, obviamente, os elétrons. Ó, o que você não pode esquecer é o seguinte. No núcleo do átomo de Rutherford, o núcleo era grande ou era pequeno? Pequeno e denso, né? Denso significa porque quase toda a massa está concentrada no núcleo. E na eletrosfera, a eletrosfera era uma região grande do átomo. Vazia, né? E de massa desprezível. Oi. Não entendi? Com a Marie Curie? Então, a Marie Curie ela tomou algumas decisões erradas na vida dela, de âmbito pessoal, que prejudicaram a carreira dela muito. Naquela época, muito conservadora, porque ela já tinha problemas para entrar na academia, né? Porque as pessoas naquela época era um machismo exagerado. Eles não aceitavam que a mulher pudesse contribuir na ciência com tanta força, assim. Eles meio que bloqueavam, apagavam o brilho dela, né?
Só que ela realmente tomou algumas decisões erradas na vida dela. E aí era tudo que eles precisavam para botar ela de escanteio. Entendeu? Infelizmente. Essa daí, ó. Não, essa vocês não vão conseguir fazer agora. Meus amores, é porque essa matéria vocês não viram. Essa daqui vocês só vão ver no segundo ano, entenderam? Mas eu vou fazer para vocês, ó. A concentração molar, presta atenção, é uma formulinha. Pessoal. A concentração molar, ela tem uma formulinha assim, ó. É a massa do soluto pela massa da solução. Vocês já viram isso? Pela massa molar da solução, vezes o volume da solução em litros. É uma formulinha. Isso aqui é aplicação direta de fórmula, tá? Então, ó, como é que calcula isso daí? Ele deu a massa? Ele deu. Quanto que é? 50 gramas. Qual que é a massa molar do tiosulfato de sódio? Vamos calcular? Vocês sabem fazer isso. Como é que calcula? Quanto vale o sódio? 23. Calcula aí, vezes 2, mais quanto que vale o enxofre? 32 vezes 2, mais quanto que vale o oxigênio? Então, aqui vai dar 46, mais 64, mais 48. Então, aqui vai dar o quê? 64 mais 46, se eu não me engano, dá 110, não é? 110, 158. Oi. Ó, presta atenção. Infelizmente, esse dado aqui está errado. Então, eu não lembro se foi anulado, mas o enxofre é 32. Tá? Eles deram... É um vacilo, né? De quem faz esse... Isso é muito comum, você ter questões anuladas, tá? Tanto da UFMS quanto da UFGD, infelizmente, do PASSE, eu acho que eles não tomam muito cuidado em refazer a questão. Oi. Não, porque então ele não daria 23, ele daria quanto? Ele daria 46 de cara. Certo? Ou então a mesma coisa aqui no oxigênio, ele não daria 16, ele já daria 48. É do segundo. Então, talvez não houve cuidado por parte dele. Entendeu? Por isso que a gente fala, eles às vezes não revisam, né? Eles lançam um edital e, de repente, eles descuidam no edital. E aí você cancela a questão. Sim, pode, tem que entrar, só que dentro da burocracia deles e dentro do prazo. Geralmente, eles dão um prazo bem curtinho. Por quê? Que é para não dar tempo de você entrar, mas aí você tem que ficar muito ligado. E aqui, qual que é o volume que ele deu? 2 litros. Quanto que dá isso aqui? Faz aí para nós. Eu acho que não dá certinho, não. Deixa eu ver aqui. O problema é que lá vocês não têm calculadora, né? Vai dar aqui, ó. 0, no meu aqui deu 0,158 mol por litro. O que dá para marcar aí? Letra E. Dúvidas? Você vai em cima do mais próximo, né?
0,158 é muito próximo de 0,16. Tranquilo? Passe o FMS agora de 2020, vamos lá? Ó, o que significa adstringente? Essa palavra. Ao contrário. Vou falar agora. Ô, princesos, olha, essa questão é muito fácil. Porém, eu acho que eles vacilaram na hora, porque, olha só, algumas coisas aqui não existem. Por exemplo, NH4 não existe. Seria NH4+. OH não existe. Seria OH-. Então, eu acho que eles vacilaram demais. E seria outra questão que você poderia entrar com recurso. Aí eu digo, ele já começa a prova de 2020 vacilando, porque confunde o aluno. Se você chegar para mim e falar assim, olha, quem tem característica básica aí desses compostos, eu vou eliminando. Essa espécie não existe, isso aqui é um óxido, isso aqui não existe, isso aqui é um ácido, seria amônia. A amônia tem característica básica. Mas aí ele fala o seguinte, ele joga um texto, tá? Ele joga um texto, olha só. Frutas adstringentes são aquelas que costumam a dar sensação de travar a boca. Por exemplo, você comer banana verde. Alguém já sentiu esse gosto? Então, a gente não chama de amargo, porque a gente não conhece essa nomenclatura, mas é um sabor que a gente chama de adstringente, que seria um sabor alcalino. Outro que você, não sei se você já provar também, o caju também é assim. Tá? Então, pessoal, isso significa ser adstringente, ok? De amarrar a boca. Aí, ó, ele fala do caqui também. Quando estão verdes, esses alimentos têm em sua composição hidróxidos ou álcalis. Quando ele fala hidróxido, qual é a fórmula química que representa esse hidróxido? Ele não falou base. Ele não falou uma base. Ele não especificou isso. Ele especificou um hidróxido. E para haver hidróxido tem que ter o quê? OH. Mas teria que ser um OH do tipo menos. E aqui é só OH. É por isso que eu vejo que essa questão é uma questão muito complicada de você trabalhar. Então, se ele falasse base, eu vim aqui na letra C. Ele não falou base. Ele falou que representa um hidróxido. Então, é a letra E a resposta. Embora eu não concorde com a resposta, porque aqui tinha que ter OH-. Como que é a água? A água tem seus íons, presta atenção. A água é isso daqui. Quando ela quebra aqui, ela gera um íon H+, e OH-. Por que fica OH-? Eu dei essa explicação anteriormente. Como que é a escala de eletronegatividade, vocês lembram? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para... Então tá. Olha só. Então, o oxigênio está aqui e o hidrogênio está aqui, certo? Então, essa ligação ela é covalente polar, porque ela é feita entre não metais. O par eletrônico fica mais perto do oxigênio. Então, na hora de quebrar a ligação, os elétrons ficam para o oxigênio e o hidrogênio sai na forma de um próton. Ele vira um H+, porque ele perdeu seu único elétron. Então, os íons
da água são os íons H+, e os íons OH-. No conceito de Arrhenius, o íon H+ dá característica o quê? Ácida. Enquanto que os íons OH- dão característica o quê? Básica. Certo? Então a letra E seria a resposta. Alguém quer perguntar alguma coisa? O que as bases sofrem? Base sofre o quê? Uma coisa chamada dissociação iônica. O que dá o quê? Na mais OH menos. Dúvida? Tranquilo? Podemos passar para a próxima? Pronto. Aqui nós temos o quê? Uma questão sobre conceito de mol. Alguém se arrisca a pensar, pelo menos? Ó, presta atenção. Diversas substâncias químicas são produzidas anualmente para suprir necessidades de nossa sociedade. A substância química mais produzida anualmente é o ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é o ácido mais consumido no mundo inteiro. Ele é utilizado, inclusive, como indicador de desenvolvimento de uma nação. Uma nação que produz e utiliza muito ácido sulfúrico é dita altamente desenvolvida. Por quê? Porque processos industriais diversos utilizam ácido sulfúrico. Então, se você está produzindo e consumindo muito ácido sulfúrico, é que o seu potencial econômico e tecnológico é bem avançado. Então, se você não produz nada de ácido sulfúrico, não usa nada de ácido sulfúrico, você não tem nada na sua nação. Mais ou menos é assim que funciona. A massa aproximada, e em número de moléculas, ou seja, a química mais produzida e em número de molequinhas. A amônia. A massa aproximada em toneladas de ácido sulfúrico que possui o mesmo número de moléculas existente, uma tonelada de amônia vai ser quanto? Então, primeira coisa que você vai fazer, em toneladas, eu vou colocar aqui, quem é a substância mais produzida? Como que é a fórmula do ácido sulfúrico? Se você não soubesse a fórmula do ácido sulfúrico, você não fazia essa questão. É o H2SO4. Como que a gente fazia para decorar os oxiácidos, vocês lembram? Quem que deu aula de ácidos para vocês? Foi o Peludinho? Então tá bom. Como que vocês decoraram os principais ácidos? Porque fórmula química é decoreba. Como que vocês faziam? Ele não fez o macetinho de vocês? Rapidão. Aqui, vamos lá. Principais oxiácidos. Agora vai ser a última chance de você lembrar disso aqui, hein? Oi, amor. Pode. Os principais oxiácidos é a regrinha dos 6. Como é que era? Como que você fazia? Aprenderam a fazer isso? Tem certeza? Presta atenção. Você vai decorar essa sequência aqui. Do boro, do carbono, de quem que é esse aqui? Esse aqui. Esse aqui.
e esse aqui. Você vai decorar essa sequência. Ó, aí você vai fazer assim, ó. Para decorar essa sequência, a gente tem uma historinha. Ela é muito besta. É por isso que ela é decorável. Vim capeta não pode ser clonado. Vamos falar assim, ó. Você vai falar junto comigo, tá? Vamos fazer isso aqui 3 vezes, você vai decorar essa sequência. Aí você vai montar sozinho. Então pronunciem comigo, vamos lá. Vim capeta não pode ser clonado. Que desastre. Que desastre. Vocês estão tudo reprovado. Dá para repetir comigo, por favor? Vamos lá. Vim. Vocês não dão conta. Não é possível, gente. Dá para fazer com mais boa vontade? Porra. Vim, capeta. O que é que tem? Ó, o que é que tem para ser, tem que ter para ser ácido? Hidrogênio. E se é um oxiácido, tem que ter o quê? Oxigênio. Você percebe que você já está montando, já está construindo os principais oxiácidos. E agora você vai fazer o seguinte, ó. Você vai decorar junto comigo, você vai falar isso junto comigo, aqui, ó. 3, 2, 1, que não precisa aparecer. 3, 2, 1. E aqui, 3, 3, 3, 4, 4, 3. Pronto. Você aprendeu a construir. E se você não souber isso na sua prova, você vai perder 1 ou 2 questões. Então, ó, não precisa fazer aquele berro gigantesco, não, querer aparecer mais todo mundo. Mas vamos lá. Você vai fazer junto comigo, ó. Eu vou fazer sozinho. Você vai repetir comigo, de maneira civilizada, ó. Vim, capeta, não pode ser clonado. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 3, 3, 4, 4, 3. Toda sala que eu vou consegue fazer isso aqui numa boa. Eu tenho certeza, vocês são uma turma top demais, vocês vão conseguir. Então vamos lá, junto comigo, ó. Fala junto comigo na minha entonação, vamos lá? Vim, capeta, não pode ser clonado. 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 3, 3, 4, 4, 3. Pronto. Agora vocês vão falar. Agora vocês vão falar sozinhos. E, ó, não zoa não, para ficar legal, tá bom? Vocês vão falar sozinhos. Eu vou falar primeiro, vocês continuam. Eu vou dando tom aqui, ó. Vamos lá. Vim. Eu fiquei até arrepiado agora. Agora, eu vou falar mais rápido, só eu, e vocês depois em seguida vão me acompanhar. Ó, não, é para você decorar, gente. Ó, não fala agora, deixa comigo. Vocês vão fazer assim, ó, Vim, capeta, não pode ser clonado. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 3, 4, 4, 3. Rápido, junto comigo. Vamos lá. Vim, capeta. Agora, sem ver, no meu ritmo. Tá aparecendo em mim? Então vamos lá. Ó, pinca. Agora naquele tom mais rápido. Tá? Mais rápido. Beleza? Pim. Ó. Anote aí. Anote aí. A primeira coisa que vocês vão fazer na provinha do passe de vocês
é colocar essa fórmula, porque vocês vão usar. Vai falar lá a formulinha do ácido nítrico, por exemplo, é só montar o bicapeta que vai estar lá. Ó, é porque era na época do Bin Laden. Olha aqui, ó. Então, se esse é o todos esses ácidos terminam em ico. Então, como seria o nome desse ácido aqui? Seria o quê? Ácido bórico. Como seria o nome desse ácido? O ácido das bebidas gaseificadas e da chuva ácida. Carbônico. Esse daqui, ó, os ácidos dos explosivos. Como que é o nome? Nítrico. Esses são os principais. Esse é o ácido dos refrigerantes. Qual que é o nome? Eita, com fósforo é carbônico? Ó, aquele gásinho que sai é gás carbônico. Aquilo é da decomposição do gás carbônico. Mas os acidulantes dos refrigerantes não são ácido carbônico. O ácido carbônico é da bebida gaseificada. O acidulante, para manter o açúcar nos refrigerantes, é o ácido fosfórico. Fraco. Oi, meu querido? Não. Ó, o que você chama de duplo? Não, todos aqui tem... Não, 2 compostos não. Tem 3 elementos cada um. Esse daqui é o ácido sulfúrico. A gente já discute isso aí. E esse aqui, como que é o nome? Não. Esse é o ácido clórico. Quando é que ele não tem oxigênio? Quando é hidrácido. Presta atenção. Quais são os hidrácidos que a gente conhece? Ó. HF, HCl, HBr, HI, HCN e H2S. Você percebe que todos eles é 1 em 1? Somente esse último aqui, que é o H2, que é o início do H2SO4. Só que, ó, todos esses ácidos aqui que não tem oxigênio tem que terminar em quê? Hídrico. Então, esse daqui seria o quê? Fluorídrico. Fluorídrico, do flúor. É só colocar flúor mais hídrico. Esse daqui é o cloro mais hídrico. Ia ficar o quê? Isso. Esse ácido a gente tem aonde? No estômago. Esse é do bromo. Fica o quê? Isso. Esse é do iodo. Como é que fica? Iodídrico. Esse aqui é aquele gás, por exemplo, que você se lembra na época do Holocausto, lá da Segunda Grande Guerra? Então, vocês estavam lá, né? Pode ser, o poste. Ó, cianídrico. E esse aqui, o sulfídrico, ó, não é sulfúrico, é sulfídrico. Seria legal se vocês copiassem isso daí, não quer não? Isso aí vai cair na prova de vocês. Por exemplo, aquela questão lá, se você não soubesse a fórmula do ácido sulfúrico, você não fazia.
tem jeito de ser afetado. Vai lá, meu amor. Qual a questão? Ah, nós vamos fazer. Pronto? NH3. Amônio NH4+. Amônio é um cátion. NH4+. Amônia é uma substância química. Teria que ser NH4OH, hidróxido de amônio. Isso, o certo era colocar OH menos. Pronto? Não, o nome vocês copiam depois. Já sabe dar o nome. Mas, ó, não estou brincando. Quando eu falo que vocês vão precisar usar isso aí para resolver uma questão, você pode ter certeza. Vamos lá. Depois vocês terminam de copiar isso aí. Ó, ele fala que a substância que é mais produzida e consumida na sociedade, em toneladas, vai ser o quê? Vai ser o ácido sulfúrico. Em número de moléculas, foi rápido. Vai ser amônia. Eu termino depois. Tem sim, o passe ainda vai demorar um pouquinho. Vai sim. Semana que vem. Falou, gorizada de casa.
Vai lá, vai lá. Bora, bora, galera. O que foi no seu mão? Quem? Passa álcool ali, ó. Tem ali na. Vai ter álcool ali do lado. Bora aí, molecada. Bora, bora. Senta. Bora aí, ó. Tô de lugar. Entendi. Entendi. Exatamente. Pera aí, molecada. Vocês aí. Vocês 5 aí. Acorda esse aí, ó. Ô. Gente, vamos lá então. Ó, continuando aí o nosso raciocínio. Peraí, cadê a parte? Bom. Ó, vamos falar um pouquinho sobre relevo e geologia aí do nosso estado. Os últimos passos sempre caíram questões que envolvem relevo. Aqui está mais detalhadinho, não vou aprofundar muito, não, para não... Garotas, vamos lá. Não vou aprofundar muito, não, para não ficar muito confuso, mesmo porque não dá tempo, né? A gente só vai ter mais essa aula. Ah, que coisa, vocês duas. Oi? Exatamente. Bom, galera, então basicamente, ó, aqui tem algumas informações, como eu falei, cara, senta direito aí, senta direito. Eu não vou falar de novo. Chega. Quando a gente fala aqui do nosso relevo e geologia do estado, a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, né? O nosso estado, ele tem relevos com altimetrias que variam de altimetrias baixas e médias, tá? Então vamos lá. Altimetrias baixas e médias. Não há nenhum lugar aqui com altimetria muito elevada, tá? No Brasil inteiro, na verdade, né? Então, ó, o nosso pico mais alto, o nosso picozão aqui é o Morro de Santa Cruz, que está a 1.065 metros. Lembrando que o pico mais alto do Brasil é qual? Pico da Neblina, que tem quase 3.000 metros, né? E aí você vai ter o 31 de março, o Pico das Bandeiras, tal, todos ali, tudo meio parecido ali, 2.000, mais de 2.500 metros. A maioria dos picozões do Brasil, dos picões do Brasil, ficam no sudeste do país, né? Fica ali, ó, Serra da Mantiqueira, Serra Geral, Serra do Mar, ali Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, por ali. E o mais alto não fica nessa região, então cuidado para não confundir. A concentração dos picos mais altos está no centro, no sudeste ali, sul-sudeste. Porém, os mais altos de todos está no norte, fica lá no Amazonas, né? Então, o mais alto está lá, mas onde tem mais picos altos? No sudeste, beleza? E no nosso estado, o pico mais alto é esse aqui, ó, beleza? Que é o ponto mais alto. Morro Grande, Morro de Santa Cruz. Bom,
Sei lá. Faço ideia, porque eu não sei por que chama. Deve ser isso aí, geralmente. É que é. Ó, basicamente, gente, esses morros que se formam no Mato Grosso do Sul, eles têm origem sedimentares, tipo o Morro do Ernesto, que é aqui perto, ali as morrarias que você vê em Aquidauana, Morro do Paxixi, né? Que fica também ali na região indo para Aquidauana, né? Oi? Todas essas morrarias são formações de rochas sedimentares, tá? Então, essas rochas sedimentares, elas foram formadas ali na Serra de Maracaju, que eu vou mostrar para vocês. Porém, tem alguns morros, que aí vai conceber esse aqui, que é o mais alto, que não são sedimentares, que são formações diferentes. Essa região, a gente vai ter ali, ó, chamado de maciços antigos. Os maciços antigos, tá? São áreas de rochas metamórficas e magmáticas, tá? Esses maciços antigos, a gente vai destacar o maciço do Urucum, que fica em Corumbá. Oi? O maciço do Urucum, maciço em Corumbá, ele vai apresentar bastante minério de ferro. Oi. Desculpa, não ouvi. Já explico. Oi? Mais ou menos. Quase, quase. Já vou explicar para você aí. Espera aí. Bom, basicamente, como que vai funcionar isso aqui, né? As rochas vulcânicas que formam a nossa geologia são geralmente basálticas, né? O que é a rocha vulcânica? É quando o magma derrama, tá? Então você tem que ter, para formar basalto, você tem que ter tido um derramamento de lava, tem que ter tido vulcanismo. Toda rocha basáltica é uma rocha vulcânica. Então, se tem basalto, necessariamente tinha vulcão. Então, boa parte do basalto, do vulcanismo que formou aqui a área basáltica do Mato Grosso do Sul, tá? Eram formações da separação da Pangeia, no Mesozoico. Então, no Mesozoico, lá na era dos dinossauros, nós tivemos a separação da África e da América do Sul, o que derramou muito magma, o que produziu a rocha magmática que tem aqui no Mato Grosso do Sul. Beleza? As rochas metamórficas são mais antigas. Basicamente, são rochas que sofreram transformações ao longo do tempo. O que é uma metamorfose? É transformar. Basicamente, a rocha magmática estava lá, bem antiga, isso muito antigo, isso tem mais de 300 milhões de anos. Essas rochas, na verdade, algumas ali, Urucum, tem rochas aí com mais de 500 milhões de anos, 1 bilhão de anos tranquilo, você acha a rocha ali. Tá? Essas rochas foram sendo, ao longo do tempo, sofrendo muita alteração por temperatura e pressão. Então, elas foram sofrendo muita pressão e muito calor e foram se transformando em outra. Então, a metamorfose é quando uma rocha se transforma em outra rocha, a partir de calor e pressão. E muito, muito tempo. Então, a metamorfose, ela existe e produz rochas muito duras. Então, onde a gente tem rocha metamórfica aqui e algumas magmáticas, são nesses maciços. Logo, se essas rochas são muito antigas, esses maciços também são muito antigos. Tá?
Então, aí que vai formar esses picos mais elevados, esses morros mais altos. Geralmente, você vai ver a formação rochosa é mais escura, as rochas são mais escuras, são pretas, cinzas, né? Geralmente de origem magmática. Se olhar as rochas de origem sedimentar são mais avermelhadas ou amareladas. Você vai ver, tipo, se for no Morro do Ernesto, você vai ver uma rocha mais amarelada e avermelhada, que é uma rocha sedimentar, que é outra formação. Beleza? Então, é importante lembrar. Maciços antigos, você vai lembrar do Urupum, você vai lembrar lá da região de Corumbá. Corumbá, você vai ver assim, é muito baixo. O relevo de Corumbá é o Pantanal. É a região do Pantanal, então é uma planície, bem baixa. Tá? Aí nessa planície você vai ver ao fundo morros. Vai ver planície tudo bem plano e bem baixo. E no fundo você vai ver morrarias, morros, serras. Essas serras e morros são esses maciços. E dentro desses morros que você viu ao fundo, você vai ter o morro de Santa Cruz, que é o mais alto. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Boa? Entenderam? Então, tranquilo. Bom, então, basicamente, esses maciços antigos estão concentrados, não pode esquecer, lá para o lado do Pantanal. Saiu de lá, você não vai mais ver isso. Tá? Outra forma de relevo importante, geologia. Tá? A planície sedimentar do Pantanal. Presta atenção. Anota aí. O que é planície sedimentar? É uma área baixa que acumula sedimentos. Agora vem as rochas sedimentares. Como que se forma rocha sedimentar? Vamos lá. Ó, presta atenção. Esse giz aqui é como se fosse uma rocha originária. Todo processo sedimentar parte de uma rocha originária. Essa rocha precisa ser intemperizada. O que é intemperizar? Desgastar ou decompor. Muito bem. Desgaste é físico, decompor é químico. O giz é minha rocha. Quando eu escrevo aqui, eu estou gerando um processo químico ou físico? Físico, né? É atrito. Eu estou pressionando esse giz contra o quadro, tá? E aí ele vai desgastando. Então é desgaste, não é decomposição. Como que seria o químico? Se eu pegasse esse giz e colocasse ele num copo d'água. Entendeu? Se eu colocar esse giz num copo d'água, eu vou desgastar ou decompor? Decompor. O resultado é o mesmo, já era esse giz, né? Só que o processo de decomposição e desgaste são processos diferentes. Né? Desgastar é atrito, decompor, derreter, entre aspas. Entenderam a diferença? Só que na natureza não é tudo separadinho assim, acontece junto. Por exemplo, numa cachoeira, onde você tem um rio com cachoeira, a água está atritando a rocha e está decompondo ao mesmo tempo. Aí o processo ainda é mais acelerado. Então, lugares quentes e úmidos decompõem e desgastam muito as rochas. Ou seja, quanto mais calor e mais umidade, mais intemperismo ocorre. Beleza? Quando a rocha é intemperizada, vai produzir uma coisa que eu chamo como? Produto do intemperismo, produto do desgaste da decomposição, como que eu chamo? Sedimentos, muito bem. Olha onde está o sedimento desse giz aqui, ó. Está aqui, ó. Aí ele aí, ó. Tá? Ele acumula esse pozinho aqui, usando a analogia do giz. Quando eu escrevo, eu estou produzindo sedimentos que se acumulam aqui embaixo. Certo? Esse lugar que acumula sedimento é chamado como? É uma planície de sedimentação. Só que a gente pode usar o nome planície e chamar assim, ó. Bacia sedimentar. Entendeu? Então, o que é o Pantanal? O Pantanal é essa área baixa que recebe o sedimento. Entenderam? Então, é uma planície ou uma bacia de sedimentação.
Geologicamente, eu digo que o Pantanal é uma bacia de sedimentação, ou uma planície de sedimentação. Entenderam a lógica? Perguntas? Não? Então, é isso. Então, para eu acumular o sedimento, esse lugar tem que necessariamente ser mais alto ou mais baixo? Tem que ser mais baixo para acumular, né? E de preferência que seja mais plano, para poder acumular. Porque imagina que se essa rampa aqui, ó, do quadro, ao invés de ser plano, fosse uma superfície toda irregular, bastante irregular. Você ia gerar um acúmulo homogêneo aqui? Não. Se isso aqui fosse inclinado, o que ia acontecer com o sedimento que chegaria aqui? Cairia para o chão, né? Oi? Isso. Exato. Pode gerar isso. Aí tem vários processos. Pode gerar isso, como pode gerar outra coisa. Mas a lógica que você está pensando, sim, é dinâmico. O processo é dinâmico. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então, geologicamente, o que o Pantanal é? Uma bacia de acúmulo de sedimento. Então, significa que no futuro pode ter rocha sedimentar formando ali? Sim, mas vai demorar milhões de anos, né? Então, o que é uma rocha sedimentar? É um lugar que no passado acumulou esses sedimentos. Acumulou por tanto tempo que esses sedimentos se compactaram, ficaram tão compactados que viraram rocha. Entenderam? Só que como esse processo é lento, você não vai ver o Pantanal produzindo rocha. Por quê? Porque isso vai demorar milhões de anos. Entenderam a lógica? Agora, a planície amazônica ela é bem antiga. Então significa que a planície amazônica já gerou rocha. A planície a bacia sedimentar do Paraná. A bacia sedimentar do Paraná tem mais de 70 milhões de anos. Tem partes dela que tem 100 milhões de anos. Então a bacia sedimentar do Paraná já virou rocha? Já. O Pantanal já virou rocha? Não. Ele está sedimentando hoje. Entendeu? Entenderam isso aqui? Tranquilo o que é uma bacia sedimentar? Lembraram? Então, maravilha. Não pode esquecer, isso é bastante importante. Bom? Tranquilo? Então, outro detalhe. Usando a analogia do giz. Onde que esse sedimento foi produzido? Na parte baixa ou na parte alta? Isso. Ele foi o sedimento foi produzido na hora que eu escrevo. Então ele é produzido no alto e é transportado para baixo. Então, por exemplo, essas regiões aqui mais elevadas, elas produzem os sedimentos que vão acumular onde? Na bacia sedimentar do Pantanal. Entenderam a lógica? Então, sempre a parte mais alta, que aqui na verdade são altitudes médias, vão produzir os sedimentos que vão acumular nas partes mais baixas. Então, você concluiu, ficou fácil de entender que essas altimetrias baixas são as regiões do Pantanal. Ficou claro para vocês? Dúvidas? Então, mas presta atenção agora. Óleo. Foi. Geografia o quê? Não. Pô, só que cada ano a prova fica um pouco mais difícil. Cada ano que passa fica um pouquinho mais difícil a prova. Foi? Não, dá para ler um. Tem umas 6, 7.
Galerinha, então, ó, olha aqui, ó. Escrevi aqui. A maior parte do território do estado sofre erosão. Se sofre erosão, a maior parte é mais alta ou mais baixa? Oi? Mais alta, né? Mais alta. Lembra? Exemplo do giz. Eu estou escrevendo no alto aqui, que está sofrendo desgaste. Certo? Então é no alto, sempre no mais alto, que vai sofrer o desgaste. No mais baixo, vai sofrer o acúmulo. Entendeu? Beleza? Outro. Porque onde ela é baixa e onde ela é média, entendeu? Sempre comparativo, né? Mais alguma pergunta? Não? Então, entendendo que o Pantanal é uma bacia de sedimentação, ou seja, acumula sedimento, qual o principal agente de transporte desses sedimentos para o Pantanal? Vento, ar, certeza? Água, os rios, tá? Para quem não lembra, agente de transporte, de novo, exemplo do quadro. Quando eu escrevi aqui, qual foi o agente de transporte do pozinho daqui para cá? Foi a gravidade, não foi? Gravidade é sempre o agente de transporte principal que vai levar para baixo. Mas, o que poderia alterar toda essa lógica do pozinho cair aqui? Esse exemplo aqui do quadro da sala, o que pode fazer o pozinho não sair daqui, não cair aqui? Foi? O vento, né? Então aqui o vento seria um agente de transporte importante, não seria? Beleza. Agora, para sedimentar no Pantanal, não é o vento o principal agente de transporte de sedimentos. São os rios. É a enxurrada, é o escoamento da água superficial. Então por isso que a gente fala, quando chove agora, está chovendo, a chuva que choveu lá em Cuiabá, ela vai gastar semanas, talvez meses, para chegar no Pantanal aqui em Corumbá. Então, conforme aquela água vem descendo, ela vai trazendo sedimentos, todo esse pó, todo esse material para o Pantanal. Logo, se lá em cima, lá perto de Cuiabá, eu tenho um impacto muito grande no rio, o que vai acontecer com esse material que foi impactado do rio lá em Cuiabá? Daqui a algumas semanas ele vai ser jogado aonde? No Pantanal. Você entende? Atenção. E é por isso que vocês têm que ficar muito espertos. Presta atenção agora no mapa que eu vou mostrar para vocês. Tá? Olha aqui, ó. Presta atenção, isso é importante. Tá vendo essa região norte aqui do estado? Isso aqui é a região do Alto Taquari. O rio Taquari é um dos principais rios da bacia do Pantanal, da bacia do Paraguai. O rio Taquari, ele faz todo esse rolê aqui, ó. Tudo isso aqui é o rio Taquari. Essa parte alta do Taquari, ela foi muito impactada. Impactada primeiro pela pecuária, em Coxim, muita pecuária, e depois pela agricultura, tá? Rio Verde aqui, ó. Não sei se alguém já foi para Rio Verde, tá? Alguém já foi para Rio Verde? Balneário de Rio Verde? Nunca foram? Não, Alvorada do outro lado. Casa do Rio Verde? Não, não é lindo. Casa do Rio Verde? Não sei de onde você está falando, não. Nova Alvorada é aqui, ó. Rio Verde fica aqui, ó, pro norte. Bom, galerinha, aqui, o que acontece? Expansão da pecuária sem cumprimento das normativas ambientais, sem respeitar a mata ciliar. O que é mata ciliar mesmo?
Exatamente. A mata ciliar é aquela vegetação em volta dos rios, que protege os rios. Por isso que chama ciliar, é igual ao seu cílio. Seu cílio impede que coisa ruim caia no seu olho. A mata ciliar impede que muita terra e sedimentos caiam no rio, né, para não desbarrancar o beira do rio. Então, não foi respeitadas as matas ciliares, não foi respeitadas as áreas de nascente dos rios, não foi respeitado as áreas de preservação que tinham que ser respeitadas. O resultado é que o rio Taquari, o Alto Taquari, por que chama alto? Porque é a parte alta do relevo. Tá? O Alto Taquari foi tão impactado que ele começa a receber muita areia, muita terra, muito sedimento do entorno. E olha que loucura. O rio Taquari hoje é considerado o rio mais assoreado do mundo. Qual é o rio que mais foi estragado pelo excesso de sedimento que chegou nele? No mundo, o rio Taquari. É o rio mais assoreado do mundo. Tá? E esse monte de sedimentos que chega no Taquari aqui em cima, tá? Quando chega o período da seca, igual estava no meio do ano, você vê, porque o rio fica baixo, forma um monte de ilha no meio do rio. E aí, quando chove agora, que voltou a chuva, que a correnteza do rio fica forte, para onde ele leva toda essa terra? Para onde ele vai levar toda essa terra? Para o Pantanal. Tá? Então ele vai pegar todo esse sedimento e acumular lá nos Pantanal. Por quê? Porque o Pantanal é a parte baixa onde acumula os sedimentos. Então, olha o problema. Então, o rio Taquari, a maior parte do impacto dele foi gerado aqui em cima. Entendeu? Mas todo o sedimento que foi jogado no rio aqui em cima foi levado aqui para baixo na bacia sedimentar do Pantanal. Então, por isso que a gente fala, o rio Taquari, por ser o rio mais assoreado do mundo, ele gera um impacto enorme em todo o sistema pantanal. Não entendi. Ah, tá, entendi. Não, esse não é o maior problema, porque o esgoto doméstico você vai ter muito em rios urbanos. Por exemplo, os córregos que passam em Campo Grande, você vai pegar o rio Tietê em São Paulo, aí sim, vai ter muito problema de esgoto humano. O rio Cuiabá, que passa lá em Cuiabá. Mas o caso do Taquari não é a questão de esgoto doméstico, não é o principal problema. Claro que quando ele passa em Coxim, ele recebe esgoto. Mas Coxim é uma cidade relativamente pequena, então não é o maior problema. O maior problema do rio é o impacto da agricultura e da pecuária. Entendeu? Então, por isso que os modelos de agropecuária precisam respeitar leis ambientais. Porque senão, o que aconteceu com o rio Taquari vai acontecer com outros rios. Rio Verde do Mato Grosso era um dos principais turismos de balneário que nós tínhamos aqui. Tem um monte de cachoeira lá, um monte de lago. Aquelas cachoeiras aí formam aquelas piscinonas. Aí fica a cachoeira em cima, a cachoeira embaixo. A água era transparente. Lembrar? Parecia bonito em alguns lugares. A maior parte desses rios aqui, o Rio Verde em si, não dá mais para você ir. As pessoas não querem ir porque está feio, porque é tanto impacto ambiental que a água está barrenta, cheia de sedimento, a água não está limpa mais. Aquela cachoeira que antes corria, não corre direito, agora é só um fiozinho d'água, alguns pontos, porque está assoreado. Entendeu? Tem muita areia, muito sedimento. Então, isso é muito sério. O ecoturismo, o turismo de balneário, ele depende da manutenção dos rios, né? E o Pantanal é um exemplo claro dessa interdependência. Então, para você preservar o Pantanal, não basta você olhar só essa parte aqui. Ó, estou cuidando bem daqui, preservei o Pantanal. Não, porque o rio Taquari, ó, ele sai dessa parte marrom aqui, tá? O maior impacto do rio Taquari vem daqui, ó. Então, se você não conservar o ambiente aqui, você não vai conservar o Pantanal também. Entenderam a lógica? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Então, outro detalhe aqui importante de você entender da interdependência do relevo.
essa área aqui, ó, essa área toda aqui, tá vendo? Depressão do Rio Miranda, serras residuais do Alto Paraguai, Serra da Bodoquena. Vocês dois aí fora. Vai, fora. Tá fora. Fora, por favor. Vai, fora. Essa parte toda aqui é uma parte de geração de resíduos para o Pantanal também. E qual é o maior problema daqui? Ali é o assoreamento produzido pela agropecuária. Qual vai ser o maior problema aqui? O mesmo, assoreamento produzido pela agropecuária. Só que aqui você tem a cidade de Bonito, você tem a cidade de Aquidauana, você vai ter a cidade de Jardim, por aqui, você vai ter a cidade de Bodoquena. São as cidades que ganham mais dinheiro com o ecoturismo. Então, basicamente, o que vai acontecer? A expansão da agropecuária aqui tende a acabar com o ecoturismo aqui também. Tá? Então, para onde vai todo esse sedimento? Todo para o Pantanal. Na seca do bioma Pantanal, o que acontece? Todos esses sedimentos ficam muito mais visíveis, porque tem menos água, você vê mais o sedimento, a areia. E aí dá para você ver o tamanho do problema. Aqui no Taquari, é tão grande o assoreamento que o curso do rio muda. Por que o curso do rio muda? Porque o que acontece? Imagina o seguinte, você tem... É igual você pegar e olhar a enxurrada da rua, quando chove. Você tem lá o caminho da enxurrada até o bueiro. Então, a rua é projetada para criar um riozinho até o bueiro quando chove. Então, a água vai toda escoar para o canto da rua e vai formar uma espécie de um rio temporário até o bueiro, certo? E se você pegar nesse caminho, que é a beira do meio-fio, que é onde o riozinho temporário, que é a enxurrada, corre para o bueiro, se você colocar ali um monte de terra, grama, o que vai acontecer quando chover? Ela não vai desviar, não vai fazer outro percurso? Dependendo da onde, de como que está isso, o percurso fica tão alterado que a água nem chega no bueiro. Tá? O bueiro tá ali, você coloca tem um monte de terra aqui, tem tanta sujeira aqui, que a água desvia e vai lá para o outro lado, e não acerta o bueiro. Aí, o que acontece lá do outro lado? Que não está planejado para ter o curso da água. Não vai ter uma encheia, não vai transbordar, e é por isso que você tem enchente na rua, porque é mal planejado o curso da água. O Taquari acontece a mesma coisa. Tá? O rio corria para cá, certinho, esse é o canal do rio. Só que de tanto sedimento que chegou, tanto sedimento, o que aconteceu? Ele não consegue mais atravessar. O que ele faz? Ele desvia para um lado que não tinha rio. O que acontece naquele lugar ali? Transborda, alaga. Então, antes, o rio corria para cá e aqui tinha vilarejo, tinha os pescadores, tinha as vilas tradicionais, as vilas indígenas, tá? E agora, o que acontece? O rio desviou e inunda todas essas áreas dos pescadores das vilas indígenas. E não corre mais para lá, ele está correndo para lá. Tá? Resultado, toda essa área aqui ficou alagada. E a área onde era para ter o rio ficou seca. Esse é o tamanho do impacto do rio Taquari. E esse leque que ele abre assim, chega a ter mais de 50 quilômetros, no caso do rio Taquari. Por isso que é o rio mais assoreado do mundo. É um processo muito violento de desviar curso do rio. E esse processo tem um nome. Anota aí, ó. Isso aqui é importante, você pode aparecer na prova. Pô, que pano seco. Deixa eu molhar o pano aqui. Daqui a pouco, peraí. Agora não, depois vocês vão. Ó, anota aí que isso aqui é importante, hein? Isso aqui pode ter em prova. A avulsão
quando o rio desvia do seu curso não, desviação é outra coisa. Beleza? Então é isso, tá? Então o que é a avulsão? É quando o rio desvia do seu curso pelo excesso de acúmulo de sedimentos no seu leito principal. Para tirar o sedimento. Mas ali o sedimento é merda mesmo. Mas eles fazem no Rio Taquari. Como eu repito, é o rio mais assoreado do mundo. Tá? Então, se você... Alguém conhece Coxim? Se você for lá em Coxim, você vai ver o Rio Taquari, você vai ver lá um monte de empresa de areia. Que é um monte de empresa que ganha dinheiro, eles retiram areia, vende areia depois. Mentira, é muita areia. Bom, galerinha, entenderam esse processo? Se liga nisso, tá? O Rio Taquari, ele é um assunto hoje em dia de interesse mundial. Ele não é só um assunto de interesse estadual, ele é um assunto de interesse mundial. A questão do Rio Taquari pode aparecer numa prova do passe, pode aparecer num vestibular tradicional, pode aparecer como um texto de referência numa redação de questões ambientais, porque a questão do Taquari é uma questão de interesse mundial. É o exemplo máximo de o quanto é importante a agricultura e a pecuária respeitarem leis ambientais, porque o que aconteceu no Taquari pode acontecer em rios, tipo aqui, que cortam bonito, entendeu? Excesso de sedimento é o rio morrer, porque literalmente você está enterrando o rio, você está pegando areia e jogando dentro do rio até ele parar de correr, tá? Então, esse processo de avulsão, ele também é bem violento, e é um processo aí que é o processo que faz alagar vilarejos, né? Então, olha que loucura. Aí, agora que está chovendo, imagina, se você pega um lugar e enche de areia, pega uma caixa e enche de areia, o que vai acontecer com o volume de água que aquela caixa vai receber? Vai ser menor, não vai? Quando chove, igual está chovendo agora, o que vai acontecer com o rio? Ele vai ter espaço para receber toda essa água? O que vai acontecer com essa água? Vai transbordar. Então, o risco de transbordamento do rio sobe. Então, você pode ter certeza que no curso do Taquari vai ter áreas que não deveriam alagar, que vão alagar. E aí vai ficar menos água no rio. Ai, que merda, né? Então, por isso que é bem complicado o processo. Dúvidas disso? Ficou claro para vocês? Sim? Então, presta atenção aqui, ó. Anota aí, no meio do estado, observamos a Serra de Maracaju. Quem que foi lá no Morro da Ernesto aqui? Tá. Vocês viram um monte de morraria no fundo, assim? Morro, uma chapada? Vocês estavam olhando a Serra de Maracaju. Oi? Exatamente. Muito bem, vai observar. Serra de Maracaju, por que ela cai sempre no pasto? Você tem que saber, olha a importância da serra, olha aqui no mapinha. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui na área urbana de Campo Grande. Vocês vieram para cá, para ir para o Morro do Ernesto. Foi na saída do Detran? Aqui é a serra. Por isso que quando você vai para Aquidauana, você vê a Serra de Maracaju. Quando você vai para Maracaju, você também vê a Serra de Maracaju. Tá? Ela sai daqui, ó, do sul do estado, vai até aqui no norte, até Chapadão do Sul. E ela é uma área que divide o estado em duas partes. Essa porção leste e a porção
oeste. Campo Grande está bem no meio. Então, a Serra de Maracaju divide o estado em leste e oeste. Professor, mas como assim? Presta atenção para eu terminar aqui, ó. Divide em bacias. Em bacia do Paraná, a leste, e bacia do Paraguai, que fica a oeste. Tá? Então, toda vez que alguém falar para vocês, bacia do Paraguai é da Serra de Maracaju para cá, bacia do Paraná, da Serra de Maracaju para lá. Onde está Campo Grande? Na bacia do Paraná. A gente está bem no meinho. Na verdade, Campo Grande tem 33 córregos urbanos que estão na bacia do Paraná. Mas uma partezinha da área rural de Campo Grande está na bacia do Paraguai. Tá claro isso para vocês, gente? Certeza? Então, tchau para vocês. Até breve, juízo. E até mais. Falou!